Bom dia pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Juliano, tá? Eu vou estar mostrando uma aula bem rapidinho aí, uma aula complementar sobre índices físicos, tá? Então vamos lá então, pessoal. Bom, a primeira coisa é entender como é que é a composição do solo, né? O solo ele é representado ali por grãos, né? Que é o que a gente chama de partículas sólidas, né? Esses grãos são as partículas sólidas nossas. E esses grãos, eles são aí regulares, né? Tem vários formatos, vários tamanhos. E quando você tem um grão do lado do outro, né, formam o que a gente chama de espaços vazios que ficam, né, entre esses grãos aqui, ó. E esses espaços vazios, eles podem ser preenchidos por ar e por água, né, nesses espaços vazios aqui. Então, quando eu pego o meu solo, né, se eu imaginar ele num recipiente ou mesmo no estado natural dele, eu consigo fazer uma relação entre pesos e volumes, né? Quais pesos e volumes? Então, eu tenho o peso do sólido em si, que é o peso dos grãos, né? Peso das partículas sólidas ou peso dos grãos, que normalmente é dado por PS. Eu tenho, né, o peso da água, né, que está nesses espaços vazios, normalmente representado por PW aí, o peso da água, e eu tenho o peso do ar. Tá? Isso é a minha composição de pesos, né? Onde o peso total nada mais é do que o peso do sólido, mais o peso da água, mais o peso do ar. E a gente despreza o peso do ar porque ele é muito insignificante em termos das minhas relações dos pesos ali, sendo o peso total o peso dos sólidos mais o peso da água. Da mesma forma que eu consigo falar em termos de peso, eu consigo falar em termos de volume, né? Se eu tenho esse material e esse material está ocupando um volume em um determinado recipiente, eu consigo fazer essas relações, né? Então, o que eu teria? Eu teria o volume das partículas sólidas, ou seja, o volume dos sólidos, que é representado por Vs, e eu tenho aí também o volume da água mais o volume do ar, aonde o volume da água mais o volume do ar a gente chama de volume de vazios, né? É o volume que ocupa esses espaços vazios entre os meus sólidos aí, tá? O volume total, então, seria o volume dos sólidos mais o volume de vazios, né? Esse é o nosso volume total aí, tá? E aí a gente pode falar, então, que o nosso sólido, ele é classificado, o nosso sólido é classificado em três fases. Uma sólida, uma líquida e uma gasosa aí, tá? Agora a gente vai começar a ver alguns índices, né, que a gente consegue fazer algumas contas depois e determinar algumas propriedades aí dos solos, né? Propriedades que eu consigo usar em diversos lugares, né, em diversos ensaios. Vai depender daquilo que você estiver fazendo. A primeira delas, né, é a umidade que esse solo está tendo, né, que é o que a gente chama de teor de umidade dos solos. Ele é representado pela letra H ou pela letra W aí, né? Basicamente é muito simples, é sempre o peso da água dividido pelo peso do sólido vezes 100, né? Como é peso dividido por peso, ele seria um valor adimensional. Daí a gente acaba multiplicando, transformando esse fator tá, para porcentagem, multiplicando por 100 aí, tá? Aqui ainda fala, né, ó, o teor de umidade pode assumir o valor de 0% para solos secos, né, onde o peso da água é zero, e valores superiores a 100% em solos argilosos, né, ou seja, solos que retêm muita água, ou que a quantidade de água ela é maior em termos de peso do que a parte sólida, ou seja, eu tenho mais peso de água do que peso dos sólidos em si, né? Aí você tem esses valores superiores a 100%. Tá, então esse é o primeiro índice físico, normalmente ele é representado por H, é o peso da água dividido pelo peso dos sólidos. Próximo índice que a gente vai ver aí, a gente chama ele de índice de vazios, né? E ele é uma relação da quantidade de vazios que eu tenho em relação ao volume dos sólidos, né? Quanto de vazios que eu tenho em relação ao volume dos sólidos? É isso que ele está representando aqui, né? Normalmente ele varia de 0,5 a 1,5 e valores maiores, né, que 3 são para solos argilosos. Como também é o volume dividido pelo volume, ele também é adimensional, tá? Outro índice que a gente tem aí é o que a gente chama de porosidade, né? Ó, aqui é uma relação simples onde eu quero saber, né? Qual é a porcentagem de volume de vazios em relação ao volume total, né? Quando você vê só o V sozinho assim, ó, é o volume total, né? Opa, volume total aí, né? Então é muito simples. Porosidade é o volume de vazios dividido pelo volume total.
é expresso em porcentagem, então a gente multiplica por 100 para estar expressando aí dessa forma, tá? Normalmente varia entre 0 a 100% aí. Um outro índice que a gente tem aí é o que a gente chama de grau de saturação, tá? Ó. Grau de saturação eu quero saber o quanto de água, né, ó, que eu tenho nos meus volumes de vazios, né? Lembrando que o volume de vazio ele pode ser preenchido por água ou por ar. Eu quero saber justamente a quantidade de água, ou seja, o volume de água que eu tenho em relação ao volume total de vazios meus, né, que é a composição de água mais ar. E é isso que ele expressa, né? Que um fato interessante que a gente sempre tem que observar no enunciado dos exercícios que a gente for resolver quando fala num exercício que o solo está saturado, automaticamente eu posso pegar esse S aqui e colocar ele como sendo 100%. Quando eu faço isso, eu tenho uma resultante que é a seguinte forma, né? 100%, então eu tenho que o volume de vazios vai ser igual ao volume de água. Ou seja, 100% do volume de vazios está preenchido por água, é isso que quer dizer. E eu posso usar esse recurso aí nos exercícios para mim estar resolvendo de forma mais fácil, tá, pessoal? Então é só ficar atento aí se ele vai vir dizer que ele está saturado ou não aí, tá? Normalmente ele varia aí de 1 a 99% e a gente sempre diz que o solo está parcialmente saturado, tá? Porque normalmente você sempre tem água, a não ser que ele seja seco, né? Completamente seco, né? Daí você tem que deixar em estufa a 105 graus Celsius durante 24 horas aí para poder estar secando essa amostra. Outro índice que a gente tem, da mesma forma que a gente tem o grau de saturação, a gente tem o grau de aeração. E basicamente é a quantidade de ar, né, que eu tenho, o volume de ar que eu tenho em relação ao volume de vazios, ou seja, o quanto, né, de volume de vazios está preenchido por ar. Né? Se fosse 100%, queria dizer que o volume de vazios é igual ao volume de ar. E 100% dos vazios seriam ocupados por ar ali. Né? Basicamente seria isso que iria estar querendo dizer ali, tá, pessoal? Então ela é uma relação bem simples aí. A gente não costuma usar muito grau de aeração, mas é interessante vocês saberem aí que existe, tá? Bom, então esses índices básicos, né, esses índices físicos básicos que a gente viu, né? A gente viu a umidade, que é o peso, vamos recapitular aí. A umidade, então, é o peso da água dividido pelo peso do sólido vezes 100. O índice de vazios é o volume de vazios dividido pelo volume dos sólidos. Porosidade, né, que é o nosso N, é o volume de vazios dividido pelo volume total. Grau de saturação é o volume de água dividido pelo volume de vazios. Grau de aeração é o volume de ar dividido pelo volume de vazios. O que você consegue perceber em relação a todos esses índices, né? Que eles são adimensionais, né? Você não tem aí uma dimensão, uma unidade aí desses índices. Normalmente a gente multiplica por 100 para estar expressando isso daí em porcentagem, né? Só que eles não são os únicos índices físicos, né? E nem todo índice físico vai ser adimensional. A gente tem aí o que a gente chama de pesos específicos e massas específicas. Peso específico é sempre peso dividido por volume, tá? Daí a gente vai relacionando conforme aquilo que a gente quer calcular, né? Um primeiro peso específico que a gente está demonstrando aqui, ó, é o peso específico dos grãos ou sólidos, tá? Que é o que a gente chama de gama S. Então, o gama S ele vai ser o peso do sólido dividido pelo volume do sólido. E, normalmente, ele varia entre 24 a 30 kN por metro cúbico. Também tem o peso específico da água, ó, que é o peso de água dividido pelo volume de água. Sempre quando, de maneira geral, sempre quando for peso específico, né, vai sempre estar relacionando peso de água, volume de água, peso dos sólidos, volume dos sólidos, né? E você consegue estar sempre pensando dessa forma. Algo importante para falar do peso específico da água é que o valor desse peso específico já é conhecido, né? Normalmente se adota aí o peso específico da água como sendo em torno de 10 kN por metro cúbico ou 1 grama por centímetro cúbico, né? Lembrando que é sempre unidade de peso dividido por unidade de volume, né? Então pode aparecer diversas unidades aí. Aqui a relação entre eles aqui é só se dividir por 10, né? Para transformar de kN por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico, eu divido por 10 aí, tá? Outro peso específico que a gente tem, que é o que a gente chama de peso específico natural dos solos, né? Que é o gama N, ou simplesmente gama, tá? Ele é o peso total dividido pelo meu volume total. Normalmente os valores variam de 17 a 21 e valores menores que 17 são para argilas, né? Então ele é mais um peso específico aí que a gente tem, tá?
Também a gente tem aí o peso específico aparente seco. Ó. Sempre quando ele vem com esse termo aparente, né, ele já vai estar relacionando uma parte seca, né, ou algo do tipo, com o volume total. Né, ó. Então aqui no caso, o peso específico aparente seco é o peso dos sólidos dividido pelo volume total, né, da amostra que você vai estar calculando aí. Normalmente o peso específico aparente seco varia de 13 a 19 kN por metro cúbico. Valores inferiores de 13 você estaria ali em argilas, né, argilas moles, tá, para você ter esses valores aí. Pessoal, com esses índices, né, que a gente acabou de demonstrar aí, né, eu consigo ficar relacionando fazer relações entre esses índices e escrever novas expressões, onde essas relações são chamadas de relações diretas e relações indiretas, né? Basicamente a primeira linha aqui, ó, está mostrando relações diretas entre os índices físicos, né? Ou seja, são expressões que eu consigo escrever de forma fácil, só jogando, né, uma dentro da outra, e eu vou saindo com essas expressões, né? E aqui são expressões indiretas, onde eu tenho que fazer uma quantidade de substituições grandes para estar demonstrando isso daqui, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Tem alguns exercícios aí, tá? O primeiro exercício aí, pelas relações dos índices físicos, prove que é possível chegar, ou seja, eu quero que você prove para mim que eu posso escrever isso daqui, né? Então você tem que abrir as expressões básicas e ir jogando uma dentro da outra, né? Dos índices físicos básicos, para mim poder estar escrevendo isso daqui e provando que isso daqui existe, né? Depois temos aí um exercício número 2, onde uma amostra de solo foi coletada em campo e verificou-se que essa amostra, juntamente com o seu recipiente, pesou em torno de 120,45 gramas. Após permanecer em estufa a 105 graus Celsius, o conjunto pesava 110,92 gramas. Sabendo-se que a massa do recipiente da amostra é de 28,72 gramas, pergunta aí qual é a umidade do solo. Um exercício bem simples de resolver aí, né? Lembrando que a umidade é o peso da água dividido pelo peso do sólido. Então é só você relacionar, né, e poder determinar essa umidade aqui. E o exercício 3, ele é um exercício um pouco mais elaborado, que eu vou estar demonstrando isso daí em outros vídeos aí, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. Peço desculpas pelo som do cachorro aí, né? Mas é isso daí. Obrigado, gente. Valeu!